Olá amigo, olá amiga, bem-vindo ao canal Professor Rodrigo Batista. Aqui juntos, todos os dias, como você sabe, estudamos a Palavra de Deus e temos aqui estudado muito sobre as profecias bíblicas. O nosso verso para memorizar da semana se encontra em Apocalipse capítulo 5, verso 9, que diz o seguinte: E cantavam um cântico novo dizendo: Digno és de pegar o livro e de quebrar os selos, porque foste morto, e com teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda a tribo, língua, povo e nação. Apocalipse 5, verso 9. Aqui nesse momento da profecia bíblica, capítulo 5, 9, nós vemos o Cordeiro de Deus, Cristo, abrindo selos especiais dentro do Apocalipse, e hoje no nosso canal nós vamos aprender um pouco mais sobre Jesus dentro do livro do Apocalipse. Hoje vamos estudar a palavra de Deus e permitir que Ele fale ao nosso coração. A nossa lição de hoje tem como tema o Cordeiro Pascal, hoje terça-feira, dia 6 de maio. No Apocalipse, a palavra Cordeiro aparece cerca de 30 vezes, é o que a nossa lição nos conta. 30 vezes. Um livro tão pequeno, né? Alguns poucos capítulos. Por que Deus faz toda essa referência? Porque o símbolo do Cordeiro era o símbolo de Cristo, que dá a sua vida por nós. Jesus é o Cordeiro, é o sacrifício da Páscoa. O que era a Páscoa para o povo de Israel? Por que Jesus comemorou a Páscoa? Lá no Antigo Testamento, o povo de Israel saiu do Egito. E quando saíram do Egito, Deus pediu que eles fizessem sacrifícios. E esses sacrifícios apontavam então a salvação que viria através de Deus. Quando eles saem do Egito, eles então lembram-se, têm essa orientação, de todos os anos comemorarem o Cordeiro da Páscoa, o Cordeiro da Liberdade, o Cordeiro que simbolizava o sacrifício que foi feito em nome do povo de Deus, onde Deus fez separação entre os filhos de Israel e os egípcios que não acreditavam em Deus como seu Senhor. Na semana passada nós estudamos sobre Deus sendo o Senhor e o Senhor Rei, né? Não apenas o Senhor, mas o Senhor, o Mestre, o Rei, o poderoso regente do nosso coração. E como a gente fez a troca de deixar Deus de lado e colocamos a nós mesmos, sendo senhores das nossas próprias vidas e até mesmo invejamos aquilo que é errado. Nós temos aí o exemplo do rei Saul. E a história vai seguindo, né? Nesse momento nós temos que voltar a entender que Deus é o Senhor da nossa vida. Ele é o Senhor da nossa existência. E na lição da Escola Sabatina, quando aponta Jesus como o Cordeiro Pascal, nós temos que colocar aqui na nossa mente, no nosso coração. Ele é o Cordeiro da liberdade. Ele que nos liberta do pecado. Ele que nos liberta daquilo que é errado. Inclusive nos 10 Mandamentos, quando a gente vai em Deuteronômio, capítulo 5, quando Deus cita o sábado, ele fala, olha, vocês foram escravos, agora vocês são livres. Guardem o dia de sábado. Isso significava que o Cordeiro da Páscoa é o Cordeiro da liberdade. Hoje eu e você somos livres pelo que Jesus fez por nós na cruz do Calvário. E quando a gente entende esse sacrifício, o simbolismo do Cordeirinho, gente, faz toda a diferença. Isso mostra pra gente que não importa quão pecador eu seja, quão longe eu possa ter ido dos braços de Deus, da igreja de Deus, da minha família e dos princípios que Deus me deu, ainda assim, o sangue de Jesus está disponível para mim e para você. Nós podemos ser salvos pelo que Ele fez, não pelo que a gente pode fazer. Não importa se eu devolvo o dízimo, se eu não devolvo o dízimo, se eu dou ofertas especiais, se eu faço promessas e faço coisas mirabolantes, né, pagando promessas, eu não preciso disso. Tudo o que eu preciso fazer para encontrar a salvação, eu encontro em Jesus. Ele já fez por mim. E o meu dever espiritual é aceitar esse sacrifício poderoso de Jesus por mim. No livro do Apocalipse nós vimos que Jesus ele é digno. Naquele pedacinho, capítulo 5, que nós lemos aqui no verso áureo, nos disse que haviam selos num livro. Isso está no capítulo 5 de Apocalipse. E esses selos representam... eu não vou dizer para você agora não, a gente não vai adiantar um pouquinho os significados, mas são selos muito importantes, viu? Tem a ver com períodos aí da história, tem a ver com momentos especiais, mas ninguém era digno no céu, nem na terra, de abrir esses selos e ter a revelação especial desses períodos proféticos, a não ser aquele que parecia cordeiro, como tendo sido morto, aquele que deu a sua vida por mim e por você. Não foi um cordeiro que apareceu no Apocalipse e abriu os selos, que era digno, mas Jesus. Jesus era o cordeiro, Jesus é digno de relatar para a gente aquilo que está no futuro, aquilo que realmente é o plano de Deus para a gente. Quero ler com você também outro trecho do Apocalipse, Apocalipse capítulo 5, no verso 6.
capítulo 5, verso 6, fala pra gente uma mensagem muito importante. E diz assim, capítulo 5, verso 6. Então vi, no meio do trono e dos 4 seres viventes, e entre os anciões, de pé, um cordeiro, como tendo sido morto. Ele tinha 7 chifres, bem como 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados por toda a terra. Sabe por que ele tinha tantos chifres? Isso é símbolo de autoridade, de poder. Um chifre é isso. Em toda a profecia bíblica, mesmo quando a gente fala das bestas, chifre é símbolo de poder. E aqui Jesus é alguém que tem 7 chifres, simbolizando um poder real, poder absoluto. Assim como o inimigo de Deus tem ali os seus 7 chifres, mostrando que ele quer se parecer com Jesus, Jesus tem realmente essa autoridade, é verdadeira, é real, porque é dele o Cordeiro. E aqui também diz que ele tem os 7 olhos, o símbolo do Espírito de Deus. Então aqui Jesus aparece com toda a autoridade, capítulo 5, verso 6, o Cordeiro de Deus, aquele que deu a sua vida, ele tem toda a autoridade no céu, na terra, em todo o universo, e ele tem a onisciência, ele conhece todas as coisas, ele tem o poder de Deus. E por isso, ele pode então, no verso 7, veio, pois, e tomou o livro da mão direita daquele que estava sentado no trono. Jesus pega o livro das mãos do Pai. E quando o tomou o livro, os 4 seres viventes e os 24 anciões prostraram-se diante do Cordeiro, tendo cada um deles uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. Vejam o simbolismo? Quando Jesus assume sua autoridade real e toma das mãos do Pai o poder de revelar o futuro, porque somente Ele tem esse poder e somente Ele é digno, todos os céus se curvam. E ali nós temos também a oração dos santos representada pelo incenso. E entoavam um novo cântico dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir-lhe os selos, porque foste morto e com teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação, e para o nosso Deus os constituíste reino e sacerdotes, e reinarão sobre a terra. Aí continua os versos bíblicos do livro de Apocalipse, capítulo 5, mas é só para a gente entender o significado desse Cordeiro Pascual, esse Cordeiro que é símbolo da salvação e símbolo da liberdade. Quando nós acreditamos em Jesus, Ele se torna a nossa liberdade. O sangue dele está no nosso lugar, Ele paga o preço. E agora nós podemos ter a salvação e a confiança do Cordeiro que morreu por nós, que é o único digno no céu e na eternidade, no universo inteiro, de tomar os livros da mão do Pai e mostrar pra gente aquilo que está na revelação do futuro. Esse é o significado profético dos 7 selos. E eu vou dizer uma coisa para você, hein? Ó, o primeiro selo já foi, o segundo selo já foi, o terceiro, o quarto, o quinto, o sexto, só falta o 7º selo ser aberto para que Jesus possa voltar logo. Todas as profecias que João viu aqui nos selos já se cumpriram. E Deus cumpriu perfeitamente, porque Jesus revelou aquilo que somente Ele, como digno, poderia revelar. Quer você ter mais conhecimento de Deus? Busque nas Escrituras, porque o livro do Apocalipse é o livro da revelação do nosso Senhor Jesus Cristo. Confia no Cordeiro. Tenha a liberdade que somente Jesus pode te dar. Vamos orar? Querido Pai que estás no céu, te agradecemos por tua misericórdia, porque Jesus é o Cordeiro digno que abre os livros do céu e nos dá a certeza de que está no controle da história e das nossas vidas. Pai, vem logo e abre logo o 7º selo para que a gente possa encontrar com o Senhor Jesus na tua volta. Em nome de Jesus. Amém. Logo, logo, o Cordeiro vai abrir o 7º selo e nós ouviremos sons de trovão no céu. Uma pequena nuvem vai se apresentar, que vai depois cobrir o céu inteiro e Jesus estará voltando para nos levar de volta para casa. Confia em Jesus, Ele nunca falhou em nenhuma de suas promessas e Ele está aí com você. Como eu sempre digo, nessa vida é você e Deus. Te vejo amanhã para a gente continuar nosso estudo sobre o Cordeiro de Deus e o significado do sacrifício de Jesus. Até amanhã. Tchau, tchau.